Graça e paz, irmãos. Amém? Nós vamos dar continuidade no nosso culto. E eu quero fazer algo diferente que hoje. Quero iniciar com a palavra já. E depois nós vamos passar para a oferta no final do culto, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Eu quero ler do 24 em diante. Diz assim, João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nesta noite. Senhor, queremos, Pai, te adorar aqui neste lugar. Queremos, Senhor, entregar os nossos corações. Queremos, Pai, mesmo em meio a tantas dificuldades, Senhor, mesmo em meio, Senhor, a um cenário duvidoso, a tantas dúvidas, conflitos, Pai, mesmo em meio a tanta turbulência, Senhor, no nosso país, nos dias de hoje, nós estamos aqui na sua casa, meu Deus, e queremos adorar o teu santo nome. Cremos também que o Senhor neste momento nos envolve, Pai, nos ensina, ministra os nossos corações, e por isso nos colocamos à sua disposição nesta noite, Pai, para que o Senhor faça conforme a sua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Sentar dando glória é mais legal, irmão. Amém. É uma regra? Não, mas fica mais legal, não fica? A gente senta tudo em silêncio, fica um negócio meio paradão. Quando a gente senta dando glória a Deus, se o irmão está meio desligado, ele é de alguma maneira contagiado. Então, às vezes, o que nós temos é tudo que o nosso irmão precisa. E aí a gente, por algum motivo, acaba não compartilhando. Então, é um glória a Deus que vai mudar a vida do meu irmão? Eu não sei, mas é a sua fé firmada, é a sua vontade de adorar, que de repente em um dia que uma pessoa está mais, vamos usar a palavra, mais devagar, assim, mais reflexiva, ela vai ser contagiada pela fé que existe em você, pelo amor que existe em você, pelo desejo, pela paixão, pelo Espírito Santo que há dentro de você. Então, quando nós sentamos ou ficamos de pé, ou andamos glorificando a Deus, não só na igreja, irmão, mas nas nossas vidas, nós estamos adorando o nosso Deus e também de alguma maneira ministrando os nossos irmãos com as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, quando você se sentar,
Já falei isso outras vezes. Sente dando glória a Deus, um aleluia. Vai dando glória, vai falar alguma coisa para Deus aí na sua essência, que fica mais legal. A gente está num culto, a gente está aqui para fazer isso, a gente está aqui para adorar, a gente está no lugar da adoração, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho pensado muito, e assim, e pedido a Deus para encontrar, eu não sei se equilíbrio na fé existe, é difícil, porque a fé, nós cremos em coisas sobrenaturais, então dizer que nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio é muito difícil, mas eu tenho pensado muito, amém? Os crentes pensam, sim ou não? Você lê, você busca, você conhece, você vai amadurecendo, você vai tendo experiências, e eu tenho pensado muito mesmo, como a gente pode ter uma fé em coisas sobrenaturais, e ao mesmo tempo, agir como pessoas sensatas, maduras, experimentadas, com bom caráter, com boas atitudes, ou seja, que nós possamos de alguma maneira sair da nossa bolha, do nosso mundinho, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acredita, para viver de fato o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não é isso que a gente diz sobre a verdade, por exemplo, né? Tem pessoas que dizem que a verdade ela tem três mãos, né? Uma é a minha verdade, outra é a tua verdade, e a outra é o que de fato é verdade, né? E muitas vezes o que a gente faz com a nossa fé é algo parecido. A gente constrói uma fé nossa, um Deus nosso, um jeito como Deus opera nosso, e muitas vezes Deus está completamente fora disso. E muitas coisas acontecem, a gente vem falando, e é normal, e eu acredito que seja a maneira correta de iniciar um ano ministrando palavras de direção, palavras de incentivo, de encorajamento, para que a gente possa viver uma fé madura, uma fé verdadeira, experimentar e viver tudo que Deus tem planejado para as nossas vidas em 2025, amém? Quem quer viver tudo que Deus tem em 2025? Amém, eu também quero. Só que muitas vezes o que nós não estamos dispostos a fazer é sair do nosso mundo para entrar no mundo de Deus, vamos colocar dessa maneira, sair de como nós queremos fazer as coisas e entrar em como Deus quer fazer as coisas na nossa vida. Então, se eu dissesse para você que em 2025, mesmo você sendo crente há 15 anos, 20 anos, 10 anos, 2025 Deus quer fazer coisas diferentes em você. Escuta isso e entenda bem. Por quê? O que nós queremos ouvir na maioria das vezes Deus quer fazer coisas diferentes para nós, nas nossas vidas, não em nós, para nós acrescentar algo. Desligou aí? Não? Voltou. Glória a Deus. Eu sou movido à música, irmão. Então, olha só, uma coisa é o que Deus faz por nós, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, o grande amor de Deus está sobre as nossas vidas, as bênçãos repousam sobre as nossas vidas, isso é o que Deus faz por nós. É bom ter um Deus que faz coisas por nós, sim ou não? É muito bom. Mas tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos dar atenção, ou de repente dar um pouquinho mais de atenção, é o que Deus quer fazer em nós, o que Ele quer transformar nas nossas vidas, o que Ele quer mudar nos nossos corações, como nós enxergamos as coisas, como a gente enxerga a igreja, como a gente enxerga o reino. E o reino, irmão, não mudou. O reino é sobre o que eu posso entregar, não sobre o que eu tenho para receber. Quem entende isso? Mas a maioria das vezes nós estamos pensando o que tem para mim. A gente quer o quê? Aquela caixinha de versículo. Põe lá a caixinha da sorte, um biscoitinho da sorte, e vem um versículo lá.
agora ninguém vai parar você e você vai sair voando nas asas do Espírito. Isso é o que a gente quer. O que a gente não quer? Você precisa morrer mais um dia, porque todas as vezes que você morre, a tua fé fica mais forte e Deus cresce na sua vida. O nosso coração até se inclina para enxergar dessa maneira, mas a nossa carne luta, e às vezes nós esquecemos que estamos vivendo em uma grande luta. E nós estamos falando do que, irmãos? De um ano que acabou de começar. Nós estamos hoje aqui, dia 9, eu acho, é isso, né? Dia 9 de janeiro. E a gente pode pensar, vamos pensar aqui, ó, de quinta-feira passada para cá. Quinta-feira eu cheguei aqui, quinta-feira passada, eu falei com vocês, a gente ficou aqui trabalhando. Eu vim pregar aqui sem tomar banho. Preguei aqui, trabalhei aqui com os irmãos, arrumando as coisas, e subi aqui e vim pregar, direto. Hoje eu fui para casa, tomei banho, jantei, estou aqui. Nessa uma semana, muita coisa aconteceu na minha vida. Como é que foi essa semana sua? Aconteceu bastante coisa? Nessa semana, provavelmente, aconteceram coisas que são bênção, e aconteceram coisas que são lutas, sim ou não? Nós estamos olhando esse texto, e o texto está dizendo assim: Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, apareceu para alguns discípulos. Os discípulos foram lá e falaram para o Tomé: ô Tomé, o mestre apareceu. O Tomé falou o quê? Eu só vou acreditar se eu colocar a mão lá aonde o prego foi furado. Eu só vou acreditar se eu encostar lá do lado dele aonde a lança entrou, para ver a ferida. O Tomé, irmãos, ele é muito julgado, assim como Pedro também. Nós apontamos muitas vezes a fraqueza dos apóstolos. Agora, o desafio é entender em que momento nós não somos como Tomé. Ou se eu sou mais como Tomé, ou se eu aprendi com Tomé. Porque se formos honestos, em alguns momentos da nossa vida a gente duvida ou não? Não de Jesus, mas do que Ele pode fazer nas nossas vidas, do que Ele prometeu que vai fazer, do que Ele falou que faria em mim, né? Hoje eu estava almoçando com o Murilo e com a Patrícia, lá em Itanhaém. Eu convidei a Patrícia para pregar, e ela falou: hoje não vai dar que eu estou na escala ali. Ela não quis a oportunidade de pregar hoje aqui. Aí a gente estava conversando ali um papo, e eu não sei porquê a gente começou a falar sobre aquilo, e eu fui lembrar de coisas antigas, irmãos. O Murilo falou: a única maneira de eu pregar no altar é se alguém me der um prego e um martelo, para me pregar alguma coisa lá. E é um discurso, para quem não sabe, Murilo é meu primo, quinta-feira passada também falei dele, está ficando famoso nessa igreja. Era o meu discurso também. A única maneira de eu pregar era se tiver um martelo, me dá um martelo aí, eu vou pregar o que você quiser. Agora, pegar um microfone e falar. E aí, irmãos, eu comecei a pensar em algumas coisas. Hoje eu fiquei bem reflexivo, muito, com algumas coisas da igreja, inclusive, que está acontecendo, que a gente está pensando para 25, orando e tendo que tomar algumas decisões, enfim. E eu fiquei pensando que todas as vezes, lembrando, irmão, você vai lembrar, que todas as vezes, parece brincadeira, mas não é, que eu ia a uma igreja quando eu ainda não era crente. É um jantar de casal lá na igreja do meu amigo me convidou, ficou pegando no meu pé para mim ir. A maioria aqui já viveu algo parecido, a não ser os que foram tombados pela igreja, como a Jaque, por exemplo, nasceu já no altar. É um patrimônio da igreja do Senhor na Praia Grande. Aqueles que se converteram, que vieram do mundo, alguém convidando lá no começo: eu vou porque é meu amigo, quando ia, né? E aí eu chegava numa igreja ímpio,
E pior, irmão, incrédulo de muitas coisas que Deus tinha preparado. Porque tem uma coisa, irmão, que nos distancia dos planos de Deus, é a incredulidade. Incredulidade não pode encontrar espaço de maneira alguma nas nossas vidas, porque a incredulidade é inimiga do plano de Deus para você. Alguém entendeu isso? Diga isso para o teu vizinho. A incredulidade. Você está meio devagarzinho hoje. Eu fico pensando assim, gente, eu vou pregar igual um mestre, não vou ficar falando para repetir e tal, mas é difícil. Diga que nem um profeta assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Diga: a incredulidade é uma das maiores armadilhas contra o plano de Deus para a sua vida. Ou você acredita ou não. Ou você embarca ou não. E aí o que eu estou querendo dizer, irmão? Falando sobre fé / testemunho. Eu chegava numa igreja ímpio, incrédulo. E aí na porta tinha alguém lá e falava assim: "Ê, pastor, chegou, hein?" Eu falei: "Cara, esses caras é louco." Aí ia na outra igreja, esse vai ser um pastor um dia. Aí o que eu pensava? É tudo discurso já combinado das igrejas. Eles ficam falando isso, pra quê? Pra já a pessoa pensar: olha, aqui eu vou me dar bem, e já ser uma armadilha para te capturar. Era um pensamento meu. Incredulidade. Você não vê a gente falando isso aí, ou em alguma igreja que você chega, a pessoa falando para todo mundo: você vai ser pastor. Mas Deus estava me avisando de uma maneira espiritual, diferente, nos lugares, mesmo eu sendo um Tomézão, nos lugares improváveis, eu tenho um plano preparado para você, e o meu plano é bem diferente do seu. Quem entende isso, pelo amor de Deus? Por quê, irmãos? Eu posso dizer para você que a maioria do nosso sofrimento não é culpa do diabo. A maioria do nosso sofrimento é culpa da incredulidade. Por quê? Deus falou que vai sustentar você. Você não acredita e se mata de trabalhar, não vem na igreja, não cuida dos outros, não faz o que Deus chamou, porque você é incrédulo. Quem está entendendo? Ou confia, ou não confia. Só que nós estamos falando aqui, nós precisamos entender o contexto aqui. Talvez esse seja o pior momento da vida do Tomé. O Tomé estava lá com o Filho de Deus. E de repente o Filho de Deus morre. Dá para entender isso? Não é uma situação comum. Não é uma fase normal. Ele está lá com o Filho de Deus, vendo o Filho de Deus. Aparece um cego, o cego volta a ver. Aparece um aleijado, o aleijado volta a andar. Vem um cadáver, o cadáver ressuscita. O Tomé está vivendo a melhor fase da história dele. De repente, isso é arrancado dele. Porque é fácil também a gente falar: ah, o Tomé é mó vacilão. Ah, a pessoa ali precisa se converter. Mas existe um contexto. A fase que o Tomé está vivendo é uma fase difícil. E por que eu estou dizendo isso? Porque é nos momentos difíceis que a nossa fé precisa ser alimentada, para que ela seja fortalecida. Porque senão o diabo, ele entra, vai aumentar a tua incredulidade, você vai se afastar do que Deus é, do que Deus quer fazer em você. Então, nos momentos mais difíceis, e eles existem, sim ou não? Tem algum dia que você quer chorar, irmão? A Jaque falou alguma coisa aqui parecida. Tem algum dia que você quer falar assim: eu não quero ver ninguém? Eu só queria o meu quarto hoje. Dá uma pausa na vida assim, ó. Aperta a pausa aí, depois eu volto, eu só quero
quero ficar aqui eu hoje. Existem esses momentos? Sim ou não? Tem gente que não, tem gente que está tudo bem e vai mesmo, mas tem os altos e baixos. Tem dia que você não pode tomar uma decisão muito séria, porque senão você vai tomar uma decisão errada. É igual ir no mercado com fome. Você vai no mercado com fome e está lá na dieta. Você sabe o que é dieta, Zaf? Conhece o que é isso? Não? Brincadeira, tem lá as suas verdades, mas é brincadeira. Você vai lá no mercado, você está com fome. O que você pensa? Qualquer coisa que aparecer agora, eu quero comer isso aqui. Você põe todo o teu plano a perder, por quê? Porque apareceu, parece que a batata Fingles ali, ela fica brilhando assim, ó. Criaram uma atmosfera diferente ali, né? No chocolate, naquele... Por quê? Eu tô com fome, eu preciso suprir ali uma necessidade. E às vezes, irmãos, os momentos difíceis nos fazem cometer erros. E esses erros, eles trazem consequências. E essas consequências geram sofrimento. E a maioria do nosso sofrimento está ligado, uma boa parte dele pelo menos, à incredulidade. Não nos mantemos firmes no que Deus tem para nós. No momento difícil a gente vacila, dá uma brecha, o diabo entra, ele quer acabar com tudo. Esse é o plano dele. O plano em 2024 do diabo era matar você. 2025, sabe o que ele fez? Renovou o contrato. O plano dele continua sendo destruir você, destruir a sua casa, destruir a sua vida, destruir a minha vida. E o que a gente tem que fazer? Colocar um outdoor, bem fácil do diabo ver. A minha fé está em Cristo, a minha fé está fortalecida, a minha fé se renova a cada manhã. E ainda que o meu coração seja enganoso, eu continuo firme naquele que me escolheu, que me chamou, que me selou e que tem um plano para a minha vida. O Tomé, em uma semana, imagina como foi essa semana, irmão. O Tomé ouviu os amigos dele. O Tomé ouviu os irmãos dele. E eu abro um parênteses aqui para falar algo para você. Tem gente que fala assim: eu estou servindo a Deus e só a Deus. Meu negócio é com Jesus, não é com o homem. Eu vou dizer algo para você. O seu negócio precisa ser Deus acima de todas as coisas. Ok, amém, é isso. Mas Deus usa homens, Deus usa mulheres para abençoar a sua vida também. Eu não estou falando sobre donos ou sobre líderes, pastores. Eu sou dali, daquele lugar, aquela pessoa ali que tem que me dar... Não é sobre isso, irmão. Eu estou falando que pessoas são levantadas no meio da nossa caminhada para se tornarem irmãos, para se tornarem amigos, para se tornarem pessoas que vão ter o que você precisa no momento da sua dificuldade. Então escuta, o Tomé estava passando por um momento difícil. Todos nós combinamos que existem momentos difíceis, sim ou não? Esse era do Tomé. Os amigos dele vieram com uma boa notícia. Era tudo que o Tomé precisava. Sabe o que o Tomé falou? Eu não acredito. E às vezes Deus quer usar alguém para falar, outro para berrar, igual eu, para dizer: ei, você é filho de Deus, e nenhuma flecha do inferno vai paralisar você e nem destruir a sua família.
E aí a gente às vezes não acredita. Só vou acreditar se eu colocar o dedo lá não sei na onde, no buraco do prego. Só vou acreditar se o bispo no domingo vier com uma roupa de saco pregar. Só vou acreditar se vier alguém lá de Cubatão, um profeta de outro lugar. Eu vou dizer para você, irmão, Deus usa a minha vida, Deus usa a do Daniel que pregou aqui domingo, o Renan pregou esses dias, pastora Érica, tanta gente tem aqui, outros que vieram, que vão vir. Deus usa as nossas vidas, irmão. Deus usa. Mas tem uma coisa que Deus usa mais. É isso aqui, ó. A palavra dele. E o Tomé tinha uma palavra, junto com os outros discípulos. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, vou vencer a morte, eu sou o salvador do mundo. O Tomé tinha essa palavra. Ele esqueceu. Deus usou pessoas para lembrar o Tomé, ele ignorou. Tem coisas na nossa vida, escuta isso, que só vão mudar quando eu parar de ser teimoso, teimosa, e ser sensível ao que Deus está direcionando. Estar sensível ao que Deus está falando. Então eu venho aqui para esse texto, e eu lá no começo da minha conversão, eu era assim, eu olhava esse texto aqui e ia falar: e você, quem você é? Você é Tomé agora então? Você não acredita? Radicalzão assim, ó. E hoje, irmão, a maturidade me fez analisar a palavra, a Bíblia, de um jeito. Em que momento eu fui um Tomé? Ou em que momento eu me torno um Tomé? E isso tem feito muito bem para a minha fé. Por quê? Porque eu entendi, primeiro, eu não sou super-herói. Segundo, não existe super-fé. Não existe super-fé. Nós somos falhos, somos humanos. Agora o que nós não podemos negociar é que nós cremos que Deus tem um plano para a nossa vida e a nossa recompensa está na eternidade. Sinceramente, irmão, é bom curtir a vida aqui, sim ou não? Sim ou não? É bom demais, cara. É bom demais. Curtir a vida é bom demais. Só que a nossa recompensa não está nessa terra. E às vezes a gente vai firmando o que a gente acredita, ou se eu estou tendo sucesso ou não, olha isso. Se a minha vida está dando certo ou não. Se eu troquei de carro. A tua fé, ela não pode ser medida com as coisas que estão acontecendo nessa terra. Não fisicamente. A nossa fé, ela precisa sobrepor aos acontecimentos aqui. O que a gente vê na Bíblia, irmão? O Abraão é rico, milionário, um dos mais ricos. Daqui a pouco acontece que acaba a comida. Como assim acaba a comida? Acaba a comida, tem que ir para outro lugar, porque aqui não tem comida. Mas ele era rico, agora não tem comida. Aí o Jacó, aí o Isaac, aí o povo de Deus, a gente vai vendo a história, e chega na nossa vez, a gente acha o quê? Que a nossa vida precisa ser assim, porque eu acredito dessa maneira, eu preciso que aconteça assim, 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 senão não é de Deus. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala assim: acaso o barro pode falar para o oleiro, não é assim que faz? O vaso, diga eu sou vaso, vaso de honra, diga eu sou vaso e vaso de honra.
Agora o oleiro é Deus, amém? O oleiro é quem fabrica o vaso. O vaso é criação, o oleiro está aqui, né? Criador. O vaso é a criação, o oleiro é o criador. Aí o criador tem um plano. Aí o vaso, que é a criação, olha para o criador e fala: eu só vou acreditar que você é criador se você criar dessa maneira. Se for desse jeito, porque aconteceu assim com meu pai e com a minha mãe, eu quero que seja igualzinho comigo. A criação quer mandar no criador. Aí você fala: misericórdia, bispo, isso não é de Deus, eu não faço isso. Eu falei isso muitas vezes, eu não faço isso, eu não penso assim. E aí se você for analisar friamente, irmão, como nós erramos, meu Deus, como a gente é mimado, irmão. Que igreja mimada. Não estou falando da Viva não, estou falando dos filhos de Deus nessa terra mesmo. Como que a gente acha que a gente tem um pai lá que vai chegar com um pote de Nutella e falar: ai filho, estava trabalhando e eu pensei em você, toma a Nutella. Toma o que você gosta, seja feliz. Eu só tenho planos de alegria. Aí o que acontece? Vem uma chuvinha, acontece um probleminha, chega uma enfermidade, chega uma briga, chega algo que a gente está esperando. O que a gente faz? Enfraquece, desanima. E muitas vezes a gente vê no meio da igreja um monte de morto-vivo, gente cheia de experiência, mas que não acredita mais em nada. 2025 pode ser, eu disse isso na quinta-feira passada, pode ser o melhor ano da sua vida. Pode ser o melhor ano da minha vida. Eu já tive anos de ouro, hein? Para ser o melhor, precisa ser uma coisa assim. Já tive muitas experiências, muitas. Mas pode ser 2025 o melhor ano da sua vida. Ou pode 2025 se comparar aos melhores anos da sua vida. Mas você precisa ter uma fé madura. Uma fé que acredita. Faz sentido isso? Uma fé que acredita. A fé é se você acredita. Mas existe uma fé imaginária. Uma fé artificial. E existe uma fé verdadeira. Igreja Viva, uma mensagem de Deus para as nossas vidas hoje. Sejamos artificiais ou sejamos verdadeiros? Todo mundo é artificial. Ser artificial é mó legal. A gente vai ser artificial ou vai ser verdadeiro? Quem está aqui? Mas é muito louco o artificial. É muito legal. O que a galera está fazendo, é o que está acontecendo hoje. Nós vamos ser artificiais ou nós vamos ser reais? Aí sim, de novo, usar a expressão no mundo real. No mundo real. Com uma fé verdadeira. O crente lê a Bíblia. Quem entende isso? Fé artificial. Eu escuto um stories, um reels, um videozinho no YouTube. Fé verdadeira, eu leio a palavra de Deus, eu vou à fonte verdadeira e aprendo dele, e bebo da fonte verdadeira. Crente, já passou uma semana, 9 dias, eu não quero que você levante a mão, mas quem está lendo a Bíblia em 2025? Então como eu vou ter a fé verdadeira, como eu vou viver algo diferente se eu não tenho contato com a palavra de Deus? Quem está entendendo? Não dá. Mas nos nossos mundos, na nossa mente, a gente cria.
Não sei como, mas a gente consegue dar conta de criar um mundo que é possível ser crente sem conhecer a palavra. É possível andar 10 anos na igreja sem ter lido a Bíblia. Na nossa mente a gente coloca como possível. Então, irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa entender aqui. Por quê? É fácil apontar o Tomé. O difícil é viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. O Tomé não viu e Jesus, ele repreende. Ele fala, bem-aventurado é quem não viu e acreditou. Então existe uma outra maneira. Mas a galera lá, os outros tinham visto. Os outros viram. O Tomé não viu. Então, escuta isso, como eu creio, tá? Deus também tinha um propósito nisso na vida do Tomé. Porque naquele dia o Tomé tinha ido no atacadão, gente. Aonde estava o Tomé? Porque Jesus apareceu para os discípulos, o Tomé não estava lá naquele dia, naquela hora. Logo o Tomé que tinha uma inclinação para duvidar das coisas. Porque Deus queria ensinar algo para ele. Para ele voltar lá e entender, assim como Deus também ensinou a Pedro, ensinou os discípulos. Assim como também eu creio que o Senhor está querendo nos ensinar nos dias de hoje. Por quê? Olha o que o Tomé faz, meu Deus do céu. Como a gente é 8 ou 80 tantas vezes. O Tomé fala assim, eu só vou acreditar se eu pôr o dedo. Tá lá, o furo aqui no Jesus, do prego. Aí Jesus, vem cá, Tomé, pode pôr o dedo aqui, ó. Primeiro que está tudo fechado, a casa está fechada. E aí do nada Jesus aparece. Isso já é legal, não é? Do nada, ele entra, passa pela parede e apareceu aqui, ó. Chegou. Aí ele fala assim, ô Tomé, beleza? Tá tudo bem, galera? Paz de Deus? Pode pôr o dedo aqui. Aí o Tomé, que tinha falado, eu só vou acreditar se eu ver, ele fala assim, meu Deus e Deus meu. Agora ele já começa a adorar mais que todo mundo ali. E nós somos assim. Só que isso em algum momento nos atrapalha. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente só é esse adorador aqui, ó. Na nossa cabeça a gente só é esse que reconhece. A gente não consegue fazer a leitura dos nossos pontos fracos. Trabalha os seus pontos fracos, irmãos. Aí você vai ser mais forte. Ô Tomé, bem-aventurado é o que viu, é o que não viu e acreditou. Mas você viu. O Tomé não foi excluído, o Tomé foi ministrado, irmão. E o que eu estou pensando mesmo para esses dias, escuta isso. É tanta informação que a gente tem, é tanta gente falando tanta coisa. Você vai estudar sobre um assunto, você põe lá no YouTube, fé verdadeira. Gente, você vai ouvir coisa de todo tipo que você, de toda sorte. Um falando azul, outro amarelo, outro em cima, outro embaixo. Cada um tem a sua verdade. Quem entende isso? Como eu acredito. Mas existe uma verdade soberana que sobrepõe tudo isso, que é a verdade de Deus. E na verdade dele, ele escolheu você. E na verdade dele, ele está trabalhando em você. E na verdade dele, ele tem um plano em você. E na verdade dele, ele quer usar você. Então 2025, o melhor ano da sua vida, vai ser o ano que você vai viver aquilo que Deus te chamou para viver. Amém? Vamos pastorear, vamos pastorear. Vamos pregar. É de evangelizar, então evangeliza. Não seja incrédulo. Seja firme. E nos momentos de dificuldade, seja ainda mais firme.
Grava uma frase no teu coração agora. Eu preciso, diga isso, eu preciso ser firme na minha fé. E nos momentos de dificuldade, eu preciso ser mais firme ainda. Eu tenho que ser firme, mas no momento difícil eu preciso ser mais firme ainda. Não tem outro caminho, irmão. Quem vai voltar para o mundo aqui? Quem quer ir para o inferno aqui? Só tem um caminho, o caminho é Jesus, Ele é a verdade, o caminho Ele é a vida. Então no momento bom é com Ele, no momento apertado é com Ele, e nós vamos dando glória em todos os momentos, crendo que Ele é a resposta para as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos aprender com o Tomé a não cometer os mesmos erros. A incredulidade me afasta, a incredulidade me esfria, a incredulidade me desanima, a incredulidade me faz ser religioso. A incredulidade me faz ser religioso, porque eu venho, às vezes eu funciono, mas eu estou oco. Então, se eu vou viver algo sobrenatural, e eu creio que vamos viver, amém? Eu creio, irmão, em um alinhamento da verdade, que é a palavra, com o sobrenatural de Deus, irmão. Você imagina isso? Olha que bênção que essa igreja vai ser. Igreja viva, uma igreja chamada e escolhida por Deus, para viver a verdade, que é a palavra dele, amém? Viver a verdade, que é a palavra dele, amém? Alinhado, junto com o sobrenatural de Deus, com os dons do Espírito Santo, irmão. Você é a resposta, irmão. Nós precisamos entender que em Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos, mas com uma fé madura. Eu vou encerrar dizendo uma coisa aqui, irmãos. Nós vamos ofertar e vamos embora para as nossas casas. Tem uma coisa que anima o inferno, anima com a igreja. Escuta isso. É uma coisa assim que é muito evidente para mim. Nós nos achamos. Às vezes a gente está falido e se acha orgulhoso. Às vezes a gente está quebrado, nossa família quebrada, e a gente se acha ainda melhor do que os outros. A gente se acha. A gente pensa que sabe mais que todo mundo. O Tomé então era o bonitão ali. Vocês podem até acreditar. Eu só acredito vendo. É só da minha maneira. E isso começa, irmão, ó, por mim. Começa pelos pastores, pelos líderes. Pensa numa raça difícil de ser ministrada, é pastor, irmão. É líder, começa por mim. É ministro de louvor. Pensa numa raça difícil. Porque já sabe tudo. Aí o que faz? Cada um vem fazer a sua parte, ninguém aprende mais nada. Ninguém nem ouve mais a voz de Deus. É uma raça difícil, religiosa. E aí Deus quer usar com coisas simples, mas o coração está fechado. E a minha oração hoje é: igreja do Senhor, pastor, diácono, presbítero, servo, ministro, não feche o seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus te ministre nas coisas mais simples. Porque às vezes a gente vem num culto e nem sabe mais o que a gente falou na semana passada. Aí passa a semana toda só precisando que Jesus estivesse vivo. Mas ele estava vivo, falaram. Mas eu não vi. Eu não vi. Mas ele foi lá, mas eu não vi. Mas eu preciso disso, mas eu não vi. Mas Deus tem preparado, mas eu não vi. E eu digo que tudo que você precisa já está pronto no mundo espiritual.
Não sei se você entende isso. Tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, tudo o que você precisa já está pronto no mundo espiritual. Tudo. Alguém acredita nisso? Tudo. Então afasta a incredulidade, irmão. Fortaleça a sua fé e mergulhe o mais fundo que você puder para viver em Deus, para viver com Deus momentos maravilhosos na sua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu quero que você entregue a sua oferta, você que trouxe uma oferta. Não vou nem ministrar sobre a oferta hoje aqui. Se você trouxe uma oferta, você vai entregar a sua oferta. Nós temos uma fé madura, amém? Não precisamos em todo momento ficar falando, você precisa ofertar, você oferta se você quiser, porque Deus ama quem dá com alegria. Então se você tem aí seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, esse é o momento. Nós vamos orar por isso, pelos seus dízimos. Vamos orar para que a sua fé ela seja fortalecida. Vamos orar para que você experimente em Deus tempos favoráveis e que o sobrenatural alcance a sua casa e a sua família. No nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, no lugar da adoração, no lugar da comunhão, no lugar, Senhor, onde nos unimos como noiva, como igreja, Pai, para entregar os nossos cultos, entregar os nossos corações. E, Senhor, como cremos na Tua palavra. E o Tomé, Senhor, ele também acreditava em Ti, mas as coisas que aconteceram na vida dele, por um instante o fez duvidar daquilo que o Senhor já tinha dito que iria acontecer. E nós queremos nessa noite, Senhor, clamar a Ti, para que nenhuma dúvida, para que nenhuma incredulidade, Senhor, para que nada que nos faça duvidar do que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, do que a Tua palavra ela diz sobre a vida dos filhos e filhas, Pai. Nós não queremos duvidar de nada, meu Deus, nos ajuda, que nós possamos andar como uma igreja firmes, ajudando e servindo uns aos outros, orando, Senhor, e servindo o órfão, a viúva, cumprindo, Senhor, os necessitados, cumprindo os seus propósitos, Pai. Nós entendemos que a igreja é sobre compartilhar e não só sobre receber, Pai. Mas muitas vezes o nosso coração é enganoso. Todas as vezes que estamos aqui nós queremos algo, Pai. Queremos receber algo, queremos uma bênção. Quando na verdade a bênção, Senhor, é a Tua presença nas nossas vidas, Pai. Nos ensina, Senhor, a enxergar da maneira verdadeira, da maneira correta, Pai. Senhor, eu oro neste momento para que todo desânimo saia da vida dos crentes, Pai. Para que toda incredulidade saia do coração dos seus filhos, meu Deus. Senhor, eu oro agora, Pai, no nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor venha e toque de uma maneira especial a vida de cada filho, de cada filha sua aqui neste lugar nessa noite, Pai.
Senhor, tem algo que eu creio que nos aproxima de Ti, é o arrependimento, meu Deus. Então, Senhor, sonda nesse lugar, sonda os nossos corações, Senhor. Vê se há em nós quebrantamento, meu Deus. Vê se há em nós arrependimento, Pai. E nos faz enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Nós não queremos ser empurrados como uma manada, Pai, e vivendo porque o outro está vivendo, e fazer porque o outro está fazendo. Não, nós queremos fazer, viver e realizar aquilo que o Senhor nos deu como missão, Pai. Nos ajuda, Senhor. Purifica, Senhor, os nossos corações. Purifica a nossa fé, meu Deus. Nós te clamamos, meu Pai, que haja um renovo, que haja um fortalecimento, Pai, espiritual, emocional, e que nós possamos seguir firmes e convictos daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Nós clamamos e cremos, Pai. Senhor, aqui também serão depositadas as ofertas, as contribuições. Eu oro, Pai. Eu oro para que portas sejam abertas, Pai, para que chegue a provisão. Senhor, eu já vi muitas vezes a provisão chegando, eu já vi muitas vezes um milagre acontecendo, e nós oramos para que isso aconteça uma vez mais sobre a sua igreja, sobre a vida dos teus filhos, e que teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém.